Você já se perguntou o que faria se soubesse que todos os seus atos, todas as suas decisões e cada momento de sua vida, grande ou pequeno, fossem se repetir eternamente? Não como uma possibilidade abstrata, mas como um ciclo inevitável e imutável? Essa é a pergunta central por trás de uma das mais desafiadoras e profundas ideias da filosofia de Friedrich Nietzsche, o eterno retorno. Para entender essa provocação, imagine o peso de uma vida vivida repetidamente, sem nenhum escape. A ideia é perturbadora, ao mesmo tempo que convida à reflexão mais intensa. O eterno retorno não é uma ideia que surge simplesmente como uma curiosidade filosófica. Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, apresentou esse conceito como um teste supremo à vida. O filósofo nos desafia a confrontar essa noção com coragem, perguntando: você seria capaz de amar sua vida, com todas as suas dores e alegrias, o suficiente para desejar que ela se repetisse eternamente? Não se trata apenas de aceitar o retorno, mas de abraçar cada instante como se fosse digno de ser vivido infinitas vezes. Nietzsche propõe essa ideia como uma resposta à modernidade, um tempo em que, segundo ele, os homens haviam se distanciado de uma vida autêntica e vibrante. O eterno retorno é uma provocação direta contra a mentalidade apática e resignada. O homem moderno, ao enfrentar essa possibilidade, é desafiado a se perguntar: minha vida vale a pena ser repetida? Se soubesse que cada escolha seria eternamente repetida, eu faria as mesmas coisas? Esse é o critério máximo para uma vida significativa. O conceito do eterno retorno não é apenas um desafio teórico, mas uma provocação existencial. Nietzsche queria que seus leitores encarassem a vida de maneira radicalmente diferente, sem a esperança de uma redenção futura ou de uma vida após a morte que pudesse corrigir os erros do presente. Para ele, o eterno retorno é a antítese da visão cristã do tempo linear, onde o sofrimento seria compensado com uma eternidade gloriosa. No eterno retorno, tudo o que temos é o aqui e o agora, repetido infinitamente. Em termos filosóficos, o eterno retorno tem implicações profundas. Ele nos força a refletir sobre a responsabilidade de nossas ações e o peso das nossas escolhas. Nietzsche acreditava que, se abraçarmos essa ideia, seremos forçados a viver de maneira mais consciente, mais plena, ao invés de viver uma vida que é simplesmente suportada. O eterno retorno nos incentiva a vivermos uma vida que merece ser celebrada, uma vida que, ao ser repetida, seria motivo de alegria e não de arrependimento. Para entender a profundidade dessa ideia, é importante refletir sobre o conceito de amor fati, o amor ao destino, que é central ao pensamento nietzschiano. O eterno retorno só pode ser abraçado por aqueles que aceitam e amam a vida como ela é, com todas as suas contradições e tragédias. Amar o destino significa dizer sim à vida,
em todas as suas formas, sem desejar que fosse diferente, sem arrependimentos. A aceitação incondicional da existência é o que Nietzsche vê como o ápice da maturidade filosófica. O eterno retorno, no entanto, não é apenas uma aceitação passiva. Ao contrário, é uma ideia que exige ação. Nietzsche quer que abracemos a vida de forma afirmativa, que sejamos criadores de nossos próprios destinos. Ele vê o ser humano como um artista que molda a própria vida, criando algo que é digno de ser repetido eternamente. Ao colocar essa responsabilidade sobre nós, ele desafia cada um de nós a viver com autenticidade e paixão, a fazer de cada ato uma obra de arte. Esse pensamento se conecta à ideia de super-homem, outro conceito central de Nietzsche. O super-homem é aquele que, ao invés de se resignar, toma o controle de sua vida, criando seus próprios valores e vivendo com intensidade. O eterno retorno é o teste para o super-homem. Ele é capaz de aceitar sua vida, suas escolhas, sem arrependimentos? Ele é capaz de desejar a repetição eterna de tudo? Esse é o critério pelo qual Nietzsche mede a grandeza de uma alma. Nietzsche, no entanto, não apresenta o eterno retorno como uma verdade literal, mas como uma hipótese, uma espécie de experimento mental que nos força a reavaliar nossas vidas. Se pensarmos que cada ato que cometemos retornará eternamente, isso nos obriga a nos perguntar: o que posso fazer agora que tornaria minha vida digna de ser repetida para sempre? O eterno retorno não nos prende em um ciclo de desespero, mas nos liberta para viver com mais propósito. Há uma dimensão existencial angustiante no eterno retorno, especialmente para aqueles que vivem em constante arrependimento ou que carregam um fardo de insatisfação. A ideia de que nada pode ser mudado, de que o que é feito não pode ser desfeito, é aterradora para muitos. Mas para Nietzsche, esse é precisamente o ponto. Ele quer que enfrentemos essa angústia, que a aceitemos e a transcendamos, encontrando no meio da dor a liberdade de viver plenamente. O eterno retorno também tem implicações éticas. Se sabemos que nossas ações se repetirão infinitamente, como isso muda a maneira como tratamos os outros? Como isso afeta nossas decisões morais? Nietzsche sugere que, ao aceitar o eterno retorno, nos tornamos mais conscientes de cada ato, mais responsáveis por nossas escolhas, pois tudo o que fazemos, de alguma forma, retorna para nós. A vida, nesse sentido, é um eterno ciclo de consequências. Há também uma beleza subjacente nessa ideia. O eterno retorno nos lembra que cada momento é precioso, que cada instante deve ser vivido com intensidade, pois ele será repetido para sempre. Não há espaço para a apatia, para o desperdício de tempo. O eterno retorno nos empurra para fora da banalidade cotidiana
e nos faz olhar para a vida como uma obra de arte que está sempre sendo criada, sempre sendo repetida, mas sempre oferecendo novas possibilidades de ser admirada. Nietzsche, em toda a sua obra, nos convida a desafiar as convenções e a olhar para a vida com olhos renovados. O eterno retorno é talvez sua ideia mais radical, pois nos obriga a abandonar as ilusões de salvação futura e a enfrentar o presente com coragem. Ele nos provoca a nos perguntar: se soubesse que tudo se repetirá, o que mudaria em sua vida agora? Essa é uma questão que não pode ser respondida com leveza, mas que, se levada a sério, pode transformar completamente a maneira como vivemos. Aqueles que conseguem abraçar o eterno retorno, que conseguem olhar para suas vidas e dizer sim à repetição infinita, encontram uma forma de transcendência, não uma transcendência para além desta vida, mas uma transcendência dentro dela, uma aceitação plena de tudo que a vida tem a oferecer, sem fugir de suas dores e tragédias. Nietzsche nos desafia a nos tornarmos esses seres que, ao invés de lamentar o ciclo da existência, o celebram. E você, se soubesse que cada escolha que faz agora seria repetida infinitamente, viveria de maneira diferente? O eterno retorno é mais do que uma teoria filosófica. É uma ferramenta para nos fazer refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. Nietzsche nos desafia a participar deste debate, a considerar o peso de nossas ações e a viver de maneira que possamos, com orgulho, desejar o retorno eterno de cada momento. Obrigado pela atenção e até a próxima.